E aí pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai começar a falar sobre campo elétrico. Esse assunto vai se estender por mais algumas aulas, porque é um assunto muito importante que a gente deu uma atenção especial. E a gente vai, ao longo dessas aulas, entender como várias coisas do dia a dia funcionam, desde uma impressora a jato de tinta, por exemplo, também quando a gente fala de uma máquina de xerox, quando a gente fala de um filtro eletrostático, quando a gente fala, por exemplo, do processo de eletroforese do DNA, tá bom? Vamos lá, vamos começar. Pessoal, para a gente entender legal o campo elétrico, eu quero fazer para você uma comparação com o campo gravitacional. Bom, você está vendo aí o desenho do nosso planeta, da Terra. O que a gente sabe? A gente sabe que ao redor da Terra existe gravidade, mas como assim? Eu sei que se eu colocar um corpo próximo à Terra, esse corpo vai ser atraído por ela, independente da posição que ele esteja. Então, o que é o campo gravitacional? O campo gravitacional é uma região que existe em volta da Terra, onde eu percebo a ação da gravidade. Então, campo, eu chamo campo de região. Campo gravitacional, porque é uma região que tem influência da gravidade. E semelhante a essa situação do campo gravitacional, a gente tem o chamado campo elétrico. O que é o campo elétrico? É uma região que existe ao redor de uma carga, onde eu vou ter influência elétrica. Essa carga que eu já representei para vocês aí, eu vou chamar de carga geradora do campo, a carga principal, que eu vou usar aqui a letra Q para representar. Agora, o que acontece? Se eu colocar uma outra carga próxima a ela, essa carga pode ser repelida, pode ser atraída. Então, eu tenho ao redor dessa carga geradora Qzão, uma região onde ela causa influência elétrica. Agora, uma diferença significativa lá do campo gravitacional para o campo elétrico é que lá a gente só tinha força de atração. Agora, aqui no campo elétrico a gente pode ter força de atração ou força de repulsão. Então vamos lá? O que é o campo elétrico? É uma região ao redor da carga onde existe influência elétrica. Um detalhe, nesse ponto que eu estou marcando para vocês, também existe campo elétrico, só não tem força nenhuma atuando, porque para ter uma força atuando, eu precisaria colocar uma carga nesse ponto, e a partir da hora que eu tenho uma carga nesse ponto, eu vou descobrir que atua uma força ou de atração com a carga principal, ou de repulsão. Agora vamos fazer uma análise importante. Essa carga que está aqui em cima e a carga geradora do campo, elas estão se atraindo, dá para ver pelo sentido da força. Isso significa que essa carga que está aqui em cima tem sinal negativo. Agora vamos supor que essa carga aqui também tem sinal negativo. O que vai acontecer é que vai existir uma força de atração entre essa carga e a carga que gera o campo. Agora, comparando nessa carga aqui de cima e nessa carga aqui do lado, ou seja, de acordo com a posição que as cargas em vermelho vão estar em relação a essa carga principal, o campo elétrico causou efeitos diferentes. Então, significa para a gente que uma coisa que vai interessar é a orientação desse campo elétrico. Então, significa para a gente que vai ser importante levar em consideração a orientação desse campo elétrico. E quando uma grandeza tem que ser analisada pelo seu valor, mas também pela sua orientação, a gente pode afirmar que essa grandeza é uma grandeza do tipo vetorial, ou seja, é representada por um vetor. Seria para a gente o vetor campo elétrico, que a gente representa pela letra E maiúscula com uma setinha em cima. Mas a gente vai deixar para falar sobre o vetor campo elétrico um pouco mais para frente. Primeiro eu quero ver com você como a gente faz para definir campo elétrico. Bom, quando você calcula o peso de um corpo, você usa a seguinte expressão: peso é igual a massa vezes gravidade. E se a gente isolar o valor de G, a gente vai dizer que a gravidade é peso dividido por massa. Agora, você aprende lá que peso é uma força, então é uma grandeza vetorial, e gravidade é uma aceleração, que também é uma grandeza vetorial. Bom, eu posso dizer que G é a aceleração da gravidade, posso sim e devo, mas eu posso usar uma expressão um pouquinho diferente. Eu posso dizer que G é o valor do campo gravitacional. Então olha só, o campo gravitacional é definido pela razão que existe entre a força e a massa, porque a força atua na massa. Agora, no campo elétrico, a força atua sobre a carga. Então, a definição do campo elétrico
vai ser que campo elétrico é igual a força dividido pelo valor da carga. Em relação à unidade, pessoal, no sistema internacional, a força é medida em newtons e a carga elétrica é medida em coulombs. Então, campo elétrico vai ficar em newton por coulomb. E existe uma outra unidade que mais para frente você vai entender certinho como a gente chega nela. Mas eu já vou te adiantar que newton por coulomb é a mesma coisa do que volt dividido por metro, e as duas são aceitas como unidade do sistema internacional para campo elétrico. Agora, eu quero discutir com você o significado prático do valor de um campo elétrico. Vamos supor que nesse ponto aqui, por exemplo, o valor do campo elétrico seja igual a 20 newtons por coulomb. Bom, 20 newtons por coulomb a gente sabe que é a mesma coisa do que pegar 20 newtons e dividir por 1 coulomb. Mas também é a mesma coisa do que pegar 40 newtons e dividir por 2 coulombs, que também é a mesma coisa do que a gente pegar 60 newtons e dividir por 3 coulombs, e assim por diante. Então, em termos práticos, significa para a gente que nesse ponto existe um campo elétrico com módulo 20 newtons por coulomb, porém nesse ponto não existe nenhuma força atuando. Só vai existir força se eu colocar nesse ponto uma carga. Aí sim vai atuar uma força nesse ponto. E essa força depende do valor da carga. Ou seja, dizer que o campo é 20 newtons por coulomb quer dizer que se eu colocar ali uma carga de 1 coulomb, vai surgir nessa carga uma força de 20 newtons. Mas também significa dizer que se o valor da carga for 2 coulombs, o valor da força que vai surgir vai ser de 40 newtons. Se o valor da carga for de 3 coulombs, o valor da força que vai surgir vai ser de 60 newtons e assim por diante. Agora, a gente precisa saber representar a ação do campo, tanto do campo gravitacional quanto do campo elétrico, e para isso a gente usa as chamadas linhas de campo. Pessoal, olha só, no caso das linhas de campo gravitacional, como que a gente pode fazer? Qualquer corpo que for abandonado próximo à Terra vai ser sempre atraído por ela. Então, a gente pode representar as linhas de campo gravitacional dessa forma que você está vendo aí na tela, porque elas vão te dar a sensação de atração, ou seja, de que qualquer objeto abandonado ao redor da Terra vai ser atraído por ela. Essas linhas são só uma forma de representar a ação do campo. Agora, no caso do campo elétrico, a orientação das linhas de campo elétrico, como é que a gente vai representar isso daí? Bom, eu vou usar a mesma forma que a gente representou ali da Terra, ou seja, são linhas de campo como se fossem raios de uma circunferência. Eu posso dizer que é um campo radial. Vou até anotar com você, então, que esse campo elétrico de uma carga como essa, que pode ser chamada, em alguma questão de carga pontiforme ou carga pontual, é a mesma coisa, é um campo elétrico de formato radial, independentemente de ser uma carga positiva ou uma carga do tipo negativa. Bom, o formato, a direção do campo é radial. Agora a gente precisa determinar o sentido desse campo elétrico. O que acontece? As cargas positivas geram um efeito, as negativas geram o efeito contrário. Outra coisa, eventualmente essas forças podem ser de atração ou de repulsão. Então, a gente vai usar uma convenção. Que convenção que a gente vai usar? A gente vai usar que as linhas de campo sempre saem da carga positiva e sempre chegam na carga negativa. E aí dizer que elas sempre saem da positiva ou chegam na negativa, nesse caso do campo radial, eu posso dizer que o campo é radial e divergente. Porque as linhas estão se afastando da carga. Agora, no caso do campo radial para carga negativa, como as linhas estão se aproximando da carga, eu posso dizer que é um campo radial e convergente. Então, relembrando, as linhas de campo sempre saem da carga positiva e sempre chegam na carga negativa. Bom, vamos usar esses conceitos que a gente acabou de estudar para fazer um exercício.
Nuvens, relâmpagos e trovões talvez estejam entre os primeiros fenômenos naturais observados pelos humanos pré-históricos. A teoria precipitativa é capaz de explicar convenientemente os aspectos básicos da eletrificação das nuvens por meio de 2 processos. No primeiro deles, a existência do campo elétrico atmosférico dirigido para baixo. Os relâmpagos são descargas de curta duração com correntes elétricas intensas, que se propagam por distâncias da ordem de quilômetros. Revistas de divulgação científica ajudam a população, de um modo geral, a se aproximar dos conhecimentos da física. No entanto, muitas vezes, alguns conceitos básicos precisam ser compreendidos para o entendimento das informações. Nesse texto estão explicitados 2 importantes conceitos elementares para a compreensão das informações dadas, o de campo elétrico e o de corrente elétrica. Assinale a alternativa que corretamente conceitua campo elétrico. Letra A. O campo elétrico é uma grandeza vetorial perfeito, definida como a razão entre força elétrica e carga elétrica. Tá certo, pessoal. O campo elétrico é dado sim pela razão entre força elétrica e carga elétrica e é sim uma grandeza vetorial. Portanto, o item A está correto, só que eu quero dar uma olhada com você nas outras alternativas. Letra B. As linhas de força do campo elétrico convergem para a carga positiva, está errado, elas divergem da carga positiva. E depois ele diz que divergem da negativa, não, eles convergem para a negativa, está ao contrário. Letra C. O campo elétrico é uma grandeza escalar, está errado, é grandeza vetorial. E letra D. O sentido do campo elétrico independe do sinal da carga Q, geradora do campo. Está errado, né, pessoal? A gente viu que depende do sinal. Da carga positiva as linhas de campo saem e na carga negativa essas linhas de campo elétrico entram. Portanto, a nossa resposta é a letra A. Pessoal, e com isso a gente encerra a nossa primeira aula sobre campo elétrico. Na sequência a gente vai continuar aprofundando esse assunto, tá certo? Espero que você tenha gostado. Tchau e até a próxima aula.